Olá pessoal, aqui é a Adriana e você está no canal do Literário. No vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing, eu vou abrir alguns pacotinhos que chegaram, de comprinhas que eu fiz na Amazon e também livros que eu comprei na Livraria da Travessa. Ou seja, vou compartilhar aqui com vocês os livros novos que entraram para minha estante. Vou começar com os livros que eu comprei na Livraria da Travessa. O primeiro livro que eu comprei foi O Poder e os Tronos, uma nova história da Idade Média. Vou tirar aqui do plástico para ficar melhor, para mostrar para vocês. Então nós temos aqui esse livro de capa linda e eu estou com muita vontade de ler esse livro, porque antes de comprar eu fiquei folheando lá na Livraria da Travessa e me interessou muito os assuntos que serão abordados aqui. Eu olhei o sumário e parece ser uma leitura espetacular. Então nós temos aqui a parte 1, Império, e aí temos os capítulos, romanos, bárbaros, bizantinos, árabes. A parte 2, Domínio, francos, monges, cavaleiros, cruzados, depois renascimento, mongóis, comerciantes, acadêmicos, construtores e a parte 4, revolução, sobreviventes, renovadores, navegadores, protestantes. Parece ser uma leitura muito interessante e que a gente aprende bastante, principalmente voltado para o público geral, para quem quer ter um conhecimento geral sobre esses aspectos históricos. Então, acredito que vai ser uma leitura muito produtiva, muito enriquecedora, e eu estou com muita vontade de ler, até porque eu preciso me organizar nas leituras de não ficção, que a lista também é bem grande. E eu gosto muito de livros de não ficção, então eu preciso me reorganizar para poder encaixar essas leituras e compartilhar aqui com vocês, porque como é uma leitura mais demorada, porque é um estudo, eu gosto de fazer em formato de projetos, então eu preciso me organizar nesse sentido para trazer esses livros de não ficção que eu pretendo ler e compartilhar aqui com vocês. É um livro também que tem ilustrações aqui, figuras interessantíssimas, uma edição muito caprichada. Eu estou bem animada aqui com essa leitura, principalmente o meu interesse em poder aprender mais os aspectos históricos, e isso me interessa muito. Olha que legal! Então, vamos ver se eu consigo encaixar essa leitura de não ficção e outros livros de não ficção aqui também no canal para poder compartilhar com vocês. E trazer, de repente, num formato diferente. Vamos ver, vou pensar a respeito de projetos voltados para a não ficção. Mas tá aí um livro que eu quero muito ler ainda esse ano. Bom, outro livro que eu comprei, um calhamaço, que estava esgotado e foi lançado recentemente, que é Submundo, de Don DeLillo. Eu tenho um outro livro dele aqui, mas eu ainda não li nada do autor. Inclusive, ele está na minha lista, dos autores para ler. Esse aqui é um calhamaço. Não imaginava que esse livro ele fosse desse tamanho, mas é um livro que muitas pessoas recomendam, do autor. Eu tenho 0K, alguma coisa assim, dele. Ruído Branco também, eu acho que é dele. Tem alguns livros aqui, mas eu pretendo começar por esse daqui. Não sei nada sobre a história. Eu ainda não fiz pesquisa, a respeito do autor, do estilo dele, da escrita. Não faço ideia. Está aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler esse ano. Quem sabe ele fura fila. Mas aqui diz o seguinte, vamos conhecer um pouco sobre Submundo. O que esse livro ele traz aqui pra gente? Neste tão celebrado romance, Don DeLillo compõe um painel monumental do mundo contemporâneo, do auge da Guerra Fria ao dilema dos ex-países soviéticos, às voltas com seus lixos atômicos e resíduos tóxicos. Não, eu preciso ler esse livro esse ano. Quem sabe nas férias? Acho que vai encaixar perfeitamente. Para tanto, o autor desfia os dramas individuais de um grupo de personagens extraordinários que têm mais em comum uns com os outros do que o leitor pode imaginar à primeira vista. Muito interessante. Um artista que vive no deserto, onde pinta a fuselagem de aviões de guerra, um especialista em armazenamento de lixo tóxico, um serial killer, os convidados do lendário baile de máscara de Truman Capote, no Hotel Plaza de Nova York, um gênio do grafite numa sociedade devastada pela AIDS. Chocada com o que ele fez aqui. Não é à toa, que é uma obra celebrada, uma obra recomendadíssima.
Os protagonistas desta saga contemporânea não são mais os membros de uma única família ou comunidade, mas os cidadãos de um novo submundo que representa a dramática falência da modernidade. Tradução de Paulo Henrique Brito. Perfeito, gente. Isso aqui vai entrar esse ano. Preciso ler esse livro. Então, pareceu uma leitura incrível e eu estou muito curiosa para conhecer a escrita dele, o estilo do autor. Em breve eu compartilho com vocês o que eu achei de Submundo. Por fim, na Livraria da Travessa, eu comprei Mário e o Mágico, do Thomas Mann. Uma experiência trágica de viagem. Opa, temos aí o Thomas Mann do ano. Nessa edição belíssima da Companhia das Letras, capa dura. Na verdade, eu não sei nada sobre Mário e o Mágico. Vamos conhecer aqui um pouco sobre o livro. Irritabilidade, raiva e um humor peculiarmente malicioso caracterizam as férias em família do narrador de Mário e o Mágico. A inquietação dos personagens aumentará pela presença do infausto Cipolla, um ilusionista cuja performance consiste em aterrorizar e humilhar seu público. Gente, que fascinante! Subjugando-os à sua própria revelia. Perfeito! Em um ataque direto à dignidade humana, a apresentação encontra sua vítima preferida no garçom Mário, que deve se submeter às vontades do mágico sem restrições, até que uma tragédia se instaura. Como não ler essa obra? Esta novela de Thomas Mann, publicada em 1930, pode ser tida como uma das primeiras obras da literatura mundial a captar com precisão aspectos fundamentais da mentalidade que propiciou o alastramento do fascismo do século XX, ecoando sua vigorosa advertência toda vez que se delineia hoje a ameaça de um novo Cipolla. Caramba! E agora, como é que a gente faz? Vai furar fila, preciso ler Mário Mágico. Até porque Thomas Mann também está na minha lista de autores para ler. Então, provavelmente, esse vai ser o livro do Thomas Mann que eu vou separar para ler esse ano. Parece ser uma leitura em tanto. Vocês já leram? Deixa aqui nos comentários como que foi sua experiência, o que você achou. Vamos agora para os pacotes que eu comprei na Amazon. Temos aqui um livro que eu já estava querendo muito ler. Ficou um tempo com a edição esgotada. E, enfim, agora temos uma nova edição. E eu fiquei muito feliz com essa aquisição, que é Memórias de Adriano, como eu estava querendo ler esse livro. Bom, e aqui diz que Memórias de Adriano é uma das mais fascinantes obras de ficção do século XX. Nessa espécie de autobiografia imaginária, a autora recria a notável vida do imperador Adriano com seus triunfos e reveses e o reordenamento gradual que impôs ao mundo dilacerado pela guerra. Adriano configura-se aqui num exemplo dos melhores atributos do humanismo antigo. Nesta que é considerada sua obra-prima, A Grande Dama da Literatura Francesa segue um rigoroso processo de reconstituição histórica, mas traz também uma verve poética e filosófica numa prosa tanto elegante quanto precisa. Iniciado em 1924 e concluído em 1951, o livro teve muitos manuscritos destruídos, desaparecidos, abandonados, em um intenso processo de pesquisa, escrita e reescrita. Após a publicação, a obra obteve enorme sucesso e converteu-se de imediato em um clássico da literatura moderna, consolidando definitivamente o nome de Marguerite Yourcenar na cena literária. Bom, pessoal, está aqui um livro que eu quero muito ler, então em breve a gente conversa sobre Memórias de Adriano. Próximo pacote. Temos aqui Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Cada vez mais, o burnout não é uma situação passageira, é nossa condição contemporânea. A escritora, ela é acadêmica e ela mostra como o burnout ele se tornou condição que define a geração nascida entre 1981 e 1996. Estou nessa geração. Derivado do artigo publicado em 2019, da autora, com mais de 8 milhões de visualizações, a obra vai além do texto original, analisando como os millennials chegaram a um ponto de total exaustão. Isso é verdade, né? E destrinchando o fenômeno através de diversas lentes. Inclusive, como o burnout ele afeta a maneira como trabalhamos, criamos nossos filhos e socializamos. Um tema muito importante, atual e interessante para ser lido, para conhecer mais sobre o burnout. Principalmente
por essa carga, né, excessiva que a gente leva, tanto de trabalho. E eu estou curiosa para saber como que ela vai abordar esse assunto aqui no livro. Em breve eu compartilho aqui com vocês sobre o que eu achei, né, do livro, como ela vai abordar, tratar esse assunto. Próximo livro. Ah, muito bom, muito bom. Eu estava de olho nesse livro aqui, que é Doc Comparato, da criação ao roteiro, teoria e prática. Eu já estava de olho nele, como eu falei num unboxing anterior, outros livros também que falam sobre roteiro. É algo que eu gosto bastante, escrever roteiros, apesar de que os últimos vídeos não ter tido tempo para poder parar e escrever roteiro, mas é um momento de criatividade, é um momento que me diverte. Gosto das pesquisas, gosto do momento da escrita, das ideias que vão surgindo, e você ler mais sobre criação de roteiro, storytelling, tudo isso são elementos para enriquecer mais a escrita. E curiosidades também relacionadas a roteiro, tanto de filmes, de séries. Isso tem me interessado bastante. E por isso eu comprei vários livros sobre o assunto e eu preciso encaixá-los. Como eu falei, meus livros de estudos, outras áreas do conhecimento que eu tenho interesse, mas eu ainda não consegui encaixá-los na minha rotina. Estou fazendo essa revisão da minha rotina para poder contemplar essas outras áreas de interesse, essas outras áreas que eu quero estudar. Mas tá aqui, um livro para ser lido aos poucos, para ser estudado. Vamos ver se eu consigo fazer aqui também um projeto compartilhando essa minha experiência de leitura, destacando as partes que mais me chamaram a atenção, na verdade, comentando aquilo que eu aprendi com o livro. Claro que eu não pretendo dar aula sobre isso, mas sim compartilhar o que eu estou aprendendo com a obra. Último pacote deste unboxing. Vai furar fila. Um livro que eu estava querendo muito. Temos aqui A Grande História do Mundo. Olha esse livro com capa belíssima. O conteúdo que ele traz aqui é fantástico. Uma viagem única pela história dos 5 continentes. Só pra gente ter uma noção aqui do que esse livro aqui ele aborda, né? Temos aqui, por exemplo, no prólogo, breve história da pré-história, sobrevoo da alta antiguidade. Aqui tem a primeira parte do livro que fala sobre um mundo estilhaçado. E aí temos os fundamentos das 3 grandes civilizações. No caso, ele vai falar sobre Atenas e Jerusalém, sobre a China, sobre a Índia. Vai falar também sobre 4 impérios da antiguidade, um milênio de impérios persas, o Império Chinês, o Império Indiano e a Idade Clássica da Índia, o Império Romano em 5 ideias-chave. Aqui também vai falar sobre o nascimento do Islã, a Idade de Ouro Árabe, a China das grandes invenções. Temos aqui também Carlos Magno e a formação da Europa, os vikings. Depois temos o mundo no tempo das invasões mongóis, bela e sombria Idade Média, os grandes impérios africanos da Idade Média, uma volta ao mundo no século XV. A segunda parte do livro vai falar sobre um mundo reconfigurado, século XVI, sobre a Europa, sobre o Império Português, sobre o Império Espanhol, 4 impérios muçulmanos. Tem um capítulo também que vai falar sobre o Japão que se abre e depois torna a se fechar. Vai falar sobre o século XVII, a Guerra dos 30 Anos e a Europa do século XVII, a colonização da América do Norte, o tráfico negreiro e o martírio da África, século XVIII, a ciência, o iluminismo, o liberalismo, a emergência da Prússia e da Rússia, a conquista inglesa da Índia, a exploração do Pacífico, a China do século XVIII, o tempo das revoluções. A terceira parte vai falar sobre um mundo dominado. A Europa domina o mundo, e ele vai falar de 1815 a 1914. A Europa na época das nações, de 1815 à virada do século XX. Os Estados Unidos em 5 ideias-chave. A América Latina, a China humilhada, o Japão no clube dos poderosos, a corrida à África, o declínio do Império Otomano. Século XX. Uma visão mundial da Grande Guerra, a recomposição do mundo no pós-guerra, os primeiros passos da União Soviética e as tentativas de expansão mundial do comunismo, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos entre as 2 guerras, os regimes autoritários e a escalada da guerra, enfim, Oriente Médio, e aqui vai falar também sobre a China, de Mao Tse-tung a Deng Xiaoping. E temos tudo isso aqui nessa obra que dá esse panorama histórico sensacional.
uma leitura que eu quero fazer o quanto antes. Vou começar lendo aos poucos e em breve eu compartilho com vocês sobre a grande história do mundo. Bom, pessoal, então é isso. Esses são os livros novos que entraram para minha estante. Caso você tenha lido algum livro que eu mostrei aqui nessa pilha, deixa aqui nos comentários o que você achou. Bom, conforme eu for lendo esses livros, eu vou compartilhando com vocês também a minha experiência, do que trata cada uma das obras. Falo mais detalhadamente sobre cada um deles. Caso tenha se interessado por algum livro, os links estão disponíveis aqui embaixo no box de informações. Lembrando que comprando esse ou qualquer outro produto através dos links, vocês ajudam o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveite também para deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Se é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.